Esse vídeo é uma demonstração geral da região do pescoço, utilizando o Complete Anatomy. E podemos delimitar o pescoço superiormente por parte da base do crânio, ramo da mandíbula e a margem inferior da mandíbula. E inferiormente utilizamos as clavículas, né, de ambos os lados. Então essa região é a região do pescoço em si, né, que faz uma transição entre crânio e tórax. É uma região muito móvel. Nós encontramos aqui as vértebras cervicais, que apresentam alta mobilidade. Eu tenho vasos sanguíneos extremamente importantes na região do pescoço, como a carótida e veia jugular. Nervos que se destinam ao membro superior. Tem nervos que vão para outros órgãos, como o nervo frênico, que passa pelo pescoço, mas vai no músculo diafragma, atravessa o pescoço para chegar até o diafragma, para estimular o diafragma e ter o processo ventilatório. Glândulas como a tireoide e paratireoide, laringe e traqueia da via aérea, o esôfago do canal alimentar. Então é uma região que tem uma quantidade diversa de órgãos, além de diversos músculos localizados aqui. E nessa exposição a gente vai ver partes mais simples. Então eu vou remover a pele, e quando remove a pele, imediatamente abaixo da pele, a gente consegue observar fibras musculares bem delgadas que estão presas na mandíbula e se destinam à pele da região do ombro e superior do tórax. Então essas fibras compõem um músculo chamado de platisma, que é um músculo da expressão facial. É um músculo bem superficial no pescoço. Se removermos o platisma, que está aqui agora, em destaque, se removermos o platisma, podemos perceber que um outro músculo, que vai ser um músculo muito importante no quesito de divisão e ponto de referência, ele cruza o pescoço. Esse músculo ele tem origem no externo, na clavícula. Então são duas cabeças de origem. E essas duas cabeças de origem depois convergem para se inserir no processo mastoide do osso occipital. E esse músculo é chamado músculo externo, por se prender no externo, cleido, de clavícula, vou pôr aqui embaixo, mastoideo. Externo cleidomastoide. Eu vou abreviar como ECM, externo cleidomastoide. Não é uma abreviação oficial, mas para encurtar um pouquinho. Esse músculo externo cleidomastoide divide o pescoço. Ele divide o pescoço em duas regiões. Uma na frente dele, que é a região chamada de região cervical anterior, e apontada, está atrás dele, mas essa região fica direcionada para a porção lateral do corpo, né? Apesar de estar atrás do músculo esternocleidomastoide. É a região cervical lateral. E se tem uma região cervical anterior, deve ter uma região cervical posterior. E essa região cervical posterior, nós vamos encontrar diversos músculos aqui, e o mais superficial, não é o único, é o músculo mais superficial, é um grande músculo que se prende no crânio, em vértebras, na clavícula, na escápula, é o chamado músculo trapézio. Então o músculo trapézio, ele está na região cervical posterior, também conhecido como nuca, né? A região da nuca. Bom, essas são as regiões do pescoço, a região cervical anterior, região cervical lateral, separadas pelo músculo esternocleidomastoide. Uma região cervical posterior, que tem diversos músculos, e o mais superficial é o músculo trapézio. Podemos observar outras estruturas anatômicas, por exemplo, superficialmente ao músculo trapézio, cortando essa face superficial do trapézio por cima dele, a veia jugular externa.
Então, para lembrar, a veia jugular externa vai ficar por fora do esternocleidomastoide, na porção superficial dele. Essa veia jugular externa ela vai perfurar a fáscia cervical e ela vai terminar em uma veia profunda no pescoço. Ela vai terminar desembocando em veias profundas, né, que nós veremos mais à frente. Desculpa. Vamos fazer uma dissecação aqui, que é justamente tirar essa fáscia. Vamos limpar essa fáscia, tirar a fáscia. Vamos remover essa parte de veias superficiais. Né? E aqui a gente pode já observar que o pescoço ele apresenta um feixe vascular importante. Vou fazer um zoom aqui. Eu tenho vasos de grande calibre na parte mais profunda do pescoço, como a veia jugular interna, que está aqui em destaque, né? A artéria carótida, que vai ter uma posição medial a ela. Então, se eu virar aqui e for para uma posição medial, eu vou localizar a artéria carótida. Vou pegar aqui a artéria carótida. Aqui, essa aqui em destaque, a artéria carótida, que tem uma posição lateral, medial à veia. Mas isso nós trabalharemos. Então são grandes vasos, tem uma musculatura bem diversificada, músculos que movimentam um osso chamado hioide, músculos que estão associados à coluna vertebral, músculos que se prendem no membro superior, na raiz do membro superior. Então tem diversos músculos. Sem contar outros órgãos como, por exemplo, a parte endócrina, a glândula tireoide aqui. Associada à glândula tireoide, na porção posterior da glândula tireoide, nós encontramos as glândulas paratireoides. Então, a glândula paratireoide são 4, são 2 superiores, uma de cada lado, e 2 inferiores, estão associadas à glândula tireoide. Atrás dessa glândula tireoide, nós podemos observar a traqueia e a laringe, a região da laringe. Então, via aérea superior, laringe, via aérea inferior, traqueia. Se removermos a parte glandular, né, remover, dar uma limpada nessa parte aqui, uma dissecada nessa parte de glândula, de vaso sanguíneo, né, de tecido conectivo, de fáscias, dá para perceber que tem diversos nervos. Tirando os nervos, se eu remover agora a parte da via aérea, tiramos a traqueia, e atrás da traqueia nós temos aqui, ocupando o pescoço, o esôfago, a parte cervical do esôfago, e acima do esôfago, um órgão que pertence tanto ao sistema respiratório, tanto à via aérea superior, quanto ao canal alimentar, que é a faringe. Removendo os órgãos do sistema digestório e todos os músculos, chegamos ao esqueleto desse pescoço. E o esqueleto do pescoço é composto por 8 ossos. São 7 vértebras, que são as vértebras cervicais, C1, que é o atlas, C2, que é o axis, então C3, C4, C5, C6 e C7. C7. C7 é a vértebra proeminente, aquela vértebra onde o processo espinhoso pode ser verificado logo abaixo da pele quando a pessoa faz uma flexão da cabeça. São 7 vértebras e o osso, conhecido como osso hioide, que vai ter uma participação fundamental durante o processo da deglutição, a elevação da laringe, para fechar a via aérea. Ele fica na porção anterior do pescoço, acima do popular gogó. Ele não forma o gogó, aquela cartilagem que tem bem proeminente, é da laringe. O osso hioide fica acima. Bom, então essa é uma visão geral
das estruturas do pescoço.